O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, quarta-feira, dia 11, celebramos São Mateus, apóstolo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu não sei se tenho ainda um amigo lá em Curitiba, ele é psiquiatra, e nós conversávamos bastante assim sobre as realidades humanas, sobre a questão da psiquiatria, de que existe uma linha da psiquiatria que ela é menos medicamentosa, mas ela é mais também dialogal para tentar entender esta pessoa que se chama ser humano, né? Homens e mulheres que às vezes se xingam, às vezes se degradeiam, às vezes sofrem e na maioria das vezes começa a se sentir doente. Por um motivo ou outro começa a se sentir doente. Então este meu amigo psiquiatra dizia assim, padre, diante de uma rede de doença, nós precisamos, então, ali injetar uma rede de saúde. Não dá para aqueles que acreditam em Deus Pai, para aqueles que acreditam na saúde humana, né, para o psiquiatra, para o padre, para você, para mim, para qualquer um que acredita na saúde humana, não dá para a gente deixar com que a doença venha a estragar e escravizar a vida da pessoa. Nós precisamos estar atentos para que nós possamos, em qualquer momento, introduzir um pouquinho de saúde ali. Quando você ouve alguma pessoa que você percebe que está um pouco doente, tenta introduzir ali um antídoto de saúde. E é exatamente isso que Jesus está falando, que Mateus está falando, até no seu próprio dia, né, dia de São Mateus, está dizendo da pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo foi introduzindo saúde. Ele foi sendo o médico, ele usa essa palavra médico, àqueles que necessitam de saúde. Ele diz, eu não vim para aqueles que já têm saúde. Os que já têm saúde precisam de ser saúde para os outros. Mas eu vim justamente para abrir esse espaço para que a saúde pudesse entrar naquele que está doente, naquele que está escravizado, algemado por causa de alguma doença. E não foi exatamente isso que Jesus fez? Exatamente. Jesus foi penetrando a vida da pessoa humana, das comunidades, né, das pessoas, das multidões, como o Evangelho nos diz, e vai então estabelecendo saúde aqui e acolá. E você pode olhar, analisa bem os evangelhos, quanto tipo de doença Jesus teve que enfrentar para poder então estabelecer a saúde. Nós podemos dizer até as doenças espirituais, religiosas. A lei era uma doença religiosa, a lei do templo.
E Jesus vai então com o seu carinho, com o seu amor, com os seus encontros, vai estabelecendo e não só estabelecendo, mas ensinando a todos nós a como estabelecer, a como penetrar com a saúde esses lugares onde a doença vai prevalecendo. Isso aconteceu com Mateus. Mateus é um cobrador de impostos, Jesus chama para o seguimento este cobrador de impostos, mas o cobrador de impostos, ele é considerado pecador para a lei. Mas Jesus não se importa com isso. Jesus traz Mateus para o seguimento e no seguimento, é claro, Jesus e Mateus vão se encontrar e que vai causar ali um desconforto para o povo do templo em relação à lei, porque Jesus, se fosse mestre, não deveria estar junto com o pecador. E aí que então Jesus aproveita do momento dizendo, eu tenho que introduzir a saúde. Como esse psiquiatra amigo meu de Curitiba dizia, eu preciso estabelecer a saúde, penetrar com a saúde e não com a doença, não com a morte. E foi isso que Jesus fez. Pensa nisso, reza bastante, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenha um bom dia e que a Mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.